Na entrevista de hoje, Denise Campos de Toledo conversa com a professora de economia Juliana Inhans sobre as contas públicas e o endividamento da população. Vamos falar agora de finanças públicas e inadimplência, os planos lançados pelo governo. A gente sabe que o endividamento passou a ser uma grande questão para o país em termos de perspectiva econômica. E é sobre isso que nós vamos conversar agora com a Juliana Inhas, que é professora de economia do INSPER. Professora Juliana, boa noite, obrigada pela presença. Oi, Denise, é um prazer estar aqui com você. Bom, e vamos falar dessa questão do endividamento, né? A gente tem visto vários balanços que mostram endividamento crescente, inadimplência em alta. O governo veio com o Desenrola 2.0, agregando algumas outras questões também, como quem estava devendo no FIES. Nós tivemos nessa semana o lançamento de um programa para adimplentes, querendo beneficiar o trabalhador informal, que não tinha acesso ao consignado, por exemplo. Eu queria saber como é que a senhora vê esse processo. Por que o endividamento chegou a essa situação alarmante? E só acrescentando mais um ponto, levantamentos como o da Serasa, por exemplo, apontam que tem pessoas que estão com o nome sujo há 10 anos, há 5 anos. Denise, acho que quando a gente pensa em endividamento, a gente tem que colocar todos os elementos que criam essa situação. Sem dúvida, a gente tem hoje no Brasil uma renda que é baixa, né? O Brasil é historicamente um país de renda baixa e essa renda mais baixa favorece, sim, esse endividamento na medida em que as pessoas ganham menos do que aquilo que necessitam no seu dia a dia. Os custos de vida subiram bastante, né? A gente tem visto em específico a inflação de produtos que são essenciais, alimentação, habitação, energia subindo muito. Então, isso tudo pressiona muito realmente o orçamento, especialmente das classes com renda mais baixa, o que acaba forçando bastante o endividamento. O endividamento acaba sendo, hoje, uma alternativa para muitas pessoas estenderem a renda, quando a gente sabe que não é bem assim. O endividamento ele deveria ser utilizado como uma forma de uma renda adicional num momento em que você tem ali um contratempo, um aperto, ou quando você tem um plano de mais longo prazo. Acho que a questão central é por que a renda é baixa. E a renda é baixa no Brasil, infelizmente, porque a gente tem um histórico aí de uma produtividade que cresce muito pouco. Então, se a gente conseguisse ter uma produtividade maior, e esse é um outro assunto que vem junto de outros tantos vetores, outras tantas necessidades da economia brasileira, mas se a gente tivesse uma produtividade mais alta, certamente a renda seria maior e essa renda maior favoreceria, então, uma condição de vida muito mais tranquila. Hoje o que a gente tem é um endividamento realmente que foi recorde. É importante a gente lembrar que não é uma questão deste ano. O endividamento no Brasil é um problema estrutural. Ele já vem subindo há muitos anos, então a gente não está falando de uma questão que acontece especificamente agora, mas isso começa a preocupar muito, porque a gente está chegando num ponto em que a inadimplência tem travado muito o mercado consumidor. Não só a inadimplência, mas o próprio endividamento, porque quanto maior é esse endividamento, menores são as possibilidades dessas pessoas conseguirem mais crédito. E essas extensões de renda, né, essa possibilidade de enxergar o crédito como uma extensão de renda, tem comprometido muito a vida do brasileiro. Né? Agora, você trouxe uma outra questão nessa situação de endividamento, que é a baixa renda, né? Que é o fato do brasileiro, mesmo com a recuperação de renda que a gente fala, de recuperação do emprego, que é uma coisa que o governo comemora muito, o custo de vida avançou mais do que essa recuperação de renda. E mesmo com mais emprego, não foi suficiente. E como é que entram os juros nessa situação? Porque nós temos, de fato, juros muito altos. A Selic pode fechar o ano em 14%. Na cartão de crédito, que é a modalidade mais usada, passou dos 400% ao ano. Né? E tem esse histórico de ser uma taxa absurdamente alta. Não, sem dúvidas. E acho que quando a gente olha, né, o primeiro mapeamento é o que causa esse endividamento e, de fato, as pessoas só se endividam porque acabam tendo renda insuficiente para comprar aquilo que precisam. Mas, adicionalmente a isso, esse endividamento tem crescido muito e levado muito essa situação de inadimplência por conta de juros altos. Esse custo do endividamento, ele é muito perverso para o tomador de crédito, porque ele não vai conseguir, primeiro, ter renda crescendo na
mesma proporção, isso é impossível, né? Ele já tem uma carência, então a gente está falando de pessoas que já não conseguem se subsidiar, se manter com aquilo que recebem, e aí elas adicionalmente então vão ter que pagar juros, que são muito elevados, para conseguir bancar um empréstimo, um crédito que foi tomado, e isso vai acabar apertando o consumo nos períodos seguintes. Então a gente vê uma situação que realmente começa a se deteriorar, em alguns casos de uma forma muito rápida. Essa taxa de juros realmente ela acaba castigando muito essa sociedade. O grande problema é que hoje a taxa de juros alta ela também é uma decorrência de um contexto macroeconômico muito amplo. A gente tem uma poupança relativamente baixa, essa poupança baixa que seria, né, a oferta de crédito dentro da economia, ela é muito explicada também pela concorrência entre os investimentos privados e as necessidades do setor público. A gente tem uma dívida hoje muito elevada, o governo tem criado mais dívida, um déficit, né, as contas do setor público nos mostram isso, né, a gente tem déficits recorrentes, ou seja, o governo ele entra dentro desse mercado também competindo com esse recurso que sai do setor privado. E aí isso diminui ainda mais a oferta de crédito. Então a gente tem taxas de juros muito elevadas por conta dessa situação do mercado que acabam prejudicando justamente quem tem a maior necessidade hoje, que é essa população de baixa renda. E a gente percebe que em algumas situações o governo tem tomado medidas meio que incoerentes em relação a lidar com a inadimplência, com o endividamento elevado. Lançou o Desenrola para que as pessoas possam renegociar essa dívida com juros mais baixos, 1,99% ao mês, é bem menos do que a gente vê na média do mercado, mas ao mesmo tempo ele estimula o endividamento de outras formas, né? Então nós tivemos o lançamento agora de programas para compra de carros para aplicativo, de motocicleta, aí a permissão para se usar o fundo de garantia como garantia, né? Para se obter o empréstimo consignado. Então, além de a pessoa dar o salário como uma garantia no caso de não conseguir pagar, perder o emprego, por exemplo, agora entraria também o fundo de garantia, né? Ela está comprometendo, no final das contas, uma receita futura, né? Uma reserva, na verdade, né? Justamente, uma reserva, porque quando a gente olha, né, a finalidade do fundo de garantia, nós concordando ou não com a existência dele, ele existe, e a grande finalidade do fundo de garantia é conseguir dar uma segurança a esse trabalhador no momento de maior fragilidade. Pode ser numa situação de desemprego, numa situação de adoecimento, numa situação, eventualmente, de aposentadoria lá na frente, que ele não vai conseguir ter renda pro necessário, para aquilo que é considerado o suficiente. Então, quando a gente está vendo o trabalhador, né, e essa é uma medida, inclusive, que já tem acontecido há alguns anos, né, essa utilização do fundo de garantia como uma maneira de conseguir ali ter uma garantia, um tipo de fiador, né, quase que uma forma de ter um fiador para o seu crédito, é uma maneira da gente, na verdade, talvez fragilizar ainda mais esse trabalhador ao longo do tempo. Às vezes até um presentinho para consumir a mais, como o saque aniversário. Pois é, que inclusive é uma alternativa até muito pior em alguns aspectos, né? Porque quando você está falando de uma pessoa que está endividada e eventualmente vai fazer uma troca de crédito e vai usar o FGTS como uma garantia, talvez até seja uma finalidade em algum aspecto, pode ser até positivo se você conseguir trocar um crédito, né, um financiamento muito caro por um financiamento mais barato. Mas quando a gente pensa nas pessoas sacando uma parte do fundo de garantia, como por exemplo na história do saque aniversário para consumos que às vezes não são necessários, não são que são emergentes, né? São necessidades ali de grande necessidade, de fato a gente vai ter um desvio de finalidade que é muito ruim, é muito negativo. Agora, por enquanto, nós tivemos até um balanço bem favorável em relação ao Desenrola. O programa chegou a 15,9 bilhões de reais no final de maio, que foram renegociados, 10 bilhões em dívidas do Desenrola Famílias, voltado para pessoas físicas, e o Ministério da Educação, no Desenrola FIES, chegou a 5,9 bilhões e mais de 113 mil contratos renegociados. Isso era a dívida atrasada. Mas o governo, nesta semana, lançou aquele programa para quem é credor do FIES, mas que é um microempreendedor, muitas vezes tem CNPJ, vai exercer uma atividade que estaria na informalidade, então para ele ter acesso a um crédito
também é estímulo no momento ruim em termos de poder aquisitivo, não? Sem dúvida. Acho que a gente tem, dentro de todas essas medidas do governo, e existe, claro, uma finalidade social que eu acho que ninguém questiona, né? Especialmente as primeiras versões ali do Desenrola, né? Que tentam voltar esse público para um mercado consumidor, para ter crédito. Existe, claro, um benefício social que é reinserir essas pessoas no mercado consumidor. A grande questão é, não só naquele pacote, como nessa nova versão, né? Que é um desenho muito diferente, esse Desenrola Adimplentes, é que eles favorecem o aquecimento do mercado, né? Quando você dá crédito para essas pessoas, ou você permite que elas renegociem, então elas limpam o nome, elas ganham a possibilidade de novos créditos, de novas linhas de financiamento, talvez elas continuem se endividando, né? O Desenrola, nas suas primeiras versões, assim como agora o Desenrola Adimplentes, eles não garantem que essa população, que essas pessoas que vão participar do programa, que elas não voltem a se endividar. Então não existe essa garantia. Se houvesse essa garantia, seria ótimo. A gente teria pessoas com um endividamento menor, com taxas de juros menores, seria o melhor dos mundos, mas não existe essa garantia. Então o grande problema é que essas medidas, elas acabam aquecendo a economia, porque essa pessoa que antes não tinha o cartão de crédito, não tinha nenhum tipo de auxílio, dado que estava inadimplente, ela volta a ter esse tipo de acesso. Então isso naturalmente eleva o consumo, melhora, claro, a economia, especialmente no curto prazo, aquece a economia, mas tem um efeito colateral muito grande que já começa a ser sentido ao longo do tempo, que é a pressão inflacionária. Quando a gente olha todas as medidas que estão acontecendo do lado monetário, né, e o Banco Central, junto ali ao Copom, tem sido muito enfático com isso, em tentar segurar a inflação, a gente vê nessas medidas do governo uma medida bem contrária, né? O Banco Central, ele aperta a taxa de juros, ela continua alta, apesar do início aí do ciclo de cortes, ela continua elevada, mas em contrapartida o governo tem ali do outro lado aquecido a economia. Então são sinais realmente muito contraditórios que fazem com que, primeiro, a gente tenha uma grande insegurança nesse ambiente econômico, porque a gente não sabe, no final das contas, se o Banco Central vai ser mais forte com as suas políticas do que as políticas do governo. Então isso traz uma insegurança, aumenta o risco, pressiona juros ainda mais lá para cima. No final das contas, a gente pode ter daqui a um tempo, que talvez não seja tão longo, uma população que continua muito endividada, uma inadimplência alta, uma taxa de juros ainda elevada e talvez ainda com uma inflação persistente. O relatório Focus tem mostrado bem essa situação, né? Nós estamos com perspectiva de juros mais altos e houve uma elevação da taxa Selic de fechamento deste ano aí nas últimas semanas, uma elevação que só parou nessa última semana das projeções de inflação, mas também crescimento da projeção de expansão do PIB, né? Então a gente espera um crescimento maior da economia num ambiente que seria totalmente desfavorável a esse crescimento, né? E especialmente quando a gente olha essa projeção para o PIB, a gente percebe que ela não é um crescimento tão grande, né? A gente está falando ali de um crescimento relativamente baixo dentro de um contexto em que o governo tem sido muito participativo dentro da economia. Então ele tem participado gastando, dando benefícios, fazendo programas como esses, e mesmo assim a responsividade da economia tem sido baixa. Isso mostra que a economia está sentindo, sim, taxa de juros alta, custo de vida mais alto e está piorando as suas expectativas ao longo do tempo. E a gente já sabe no que isso dá, né? Quando a gente vê expectativas piorarem, isso significa que o investidor segura seu investimento, ele bota o pé no freio, especialmente quando ele começa a enxergar um ambiente que fica muito deteriorado, e isso lá para frente tem uma consequência muito severa. É uma economia que em algum momento vai crescer bem menos, que vai ter menor empregabilidade. Quem acaba sofrendo é esse mesmo trabalhador que hoje está sendo estimulado ao mercado consumidor. A gente vê que, apesar da PNAD mostrar uma taxa de desemprego no menor patamar que já foi registrado na série histórica, o CAGED teve o pior desempenho desde a pandemia em termos de geração de emprego formal. Então, tem alguns indicadores de atividade que mostram o reflexo desse aperto todo, né? Sem dúvidas, né? Quando a gente olha o CAGED, que é a formação desses empregos que são formais, né? E a gente percebe que os empregos estão vindo, mas não do lado formal da economia, isso mostra uma piora de percepção.
competição. Hoje em dia, nenhuma empresa, nenhum produtor vai querer dar um passo significativo de fazer grandes contratações formais se ele não perceber que a economia vai conseguir responder positivamente a esse tipo de iniciativa. Porque não é só o trabalhador, né? Um trabalhador formal, ele pede máquina, ele pede equipamento, ele pede tecnologia, ele pede uma infraestrutura. Então, isso tudo tem um custo muito elevado para esse produtor. Então, quando esse produtor, ele enxerga que não vale a pena criar um emprego formal, no final das contas, ele está dando um grande sinal ao governo de que existe aí uma grande desconfiança sobre essa sustentabilidade. Infelizmente, em alguns casos, isso acaba virando uma profecia autorrealizável, né? O investidor para, o produtor para, né? Todo mundo pisa no freio e, ao pisar no freio, a situação que aconteceria lá para frente se antecipa e a economia toma um rumo diferente daquele esperado. Talvez se a economia tivesse respondido melhor à elevação dos juros mais rapidamente, o ajuste depois fosse menos pesado também, né? Sem dúvida. E aí, acho que nesse caso, a gente tem que entender por que ela não responde, né? E boa parte dessa dificuldade que a gente tem de enxergar a economia respondendo a juros elevados também está associada a muitos desses programas do próprio governo, né? Que dá crédito subsidiado, então taxas, né? E custos mais baixos para determinados setores, né? Você mencionou agora há pouco, por exemplo, os subsídios à troca de carros de aplicativo, motocicletas elétricas para entregadores. Então, isso tudo começa a colocar restrições, né? Barreiras a essa maior eficácia da taxa de juros mais alta. E o governo... é importante diferenciar, não é questão que eles não possam trocar aplicativo, atualizar, ter maior segurança, modernidade, o problema é o endividamento mesmo. E esses programas do governo, eles em alguma medida eles trazem um subsídio que bate nas contas públicas, porque alguém tem de bancar isso daí. Por exemplo, essa renegociação para adimplentes vai ser através da Caixa e Banco do Brasil. Há restrições por parte do setor privado em relação a isso, porque há uma redução importante dos juros. O governo direcionou recursos que podem não ser usados agora, mas vão ser usados em algum momento. O mesmo no Desenrola 2.0, que tem uma cobertura, até uma coisa muito questionável, que é a utilização do dinheiro parado no Banco Central, que foi esquecido. Então, mais à frente pode chegar o custo fiscal também. Sem dúvida, o custo fiscal aparece, né? E ele aparece pelo fato de que é impossível a gente acreditar que não vai existir nenhum tipo de inadimplência. Ela existe, ela é estrutural, acontece, ainda que tudo dê muito certo, uma parcela vai acabar ficando inadimplente. E essa inadimplência hoje vai ser suportada por gastos públicos, né? Por um fundo garantidor, que é um fundo garantidor que tira recursos do Estado. Então, no final das contas, existe sim um impacto fiscal. E como você mencionou há pouco, isso não significa que as pessoas não tenham o direito de trocar o carro, né? E eu acho que muitas das medidas realmente são muito interessantes. Mas, no geral, quando a gente vê essas medidas sendo feitas de uma forma em que os efeitos finais ou existem efeitos colaterais lá na frente que castigam muito a economia, muitas vezes é essa população que foi beneficiada que acaba sofrendo mais, que é quem não consegue se proteger de uma alta de juros, de uma inflação muito elevada e muitas vezes de uma economia que vai crescer muito menos. Agora, teria alguma forma de o governo barrar, facilitar a renegociação, que a inadimplência e o endividamento são problemas de fato, evitar que as pessoas retornassem ao mercado de crédito, se endividando mais? A gente viu a preocupação do governo em barrar apostas em bets. Que acaba sendo, no final das contas, muitas vezes uma preocupação talvez mais moral do que econômica, né? Porque a gente não tem, infelizmente, hoje ainda evidências que esse tipo de trava, né, em apostas em bets realmente é tão efetivo, né? A gente sabe que as pessoas acabam utilizando o CPF do filho, da esposa, enfim. E tem bet ilegal. Pois é, e tem um monte de bet legal, né? Então, muitas vezes a medida é pouco efetiva porque essa pessoa que está endividada não está buscando aquela que é legalizada. É difícil o governo criar hoje uma barreira que seja institucional para evitar um novo endividamento, a não ser que ele permitisse, por exemplo, que a renegociação acontecesse desde que as pessoas depois tivessem bloqueio completo ao mercado de crédito, que não é a finalidade, né? A finalidade dele é o contrário, é que essas pessoas possam reingressar nesse mercado aquecendo a economia. A grande saída, Denise, que é estrutural, é difícil e ela não é de curto prazo, é conseguir aumentar a produtividade dentro da economia para que a renda aumente.
O que faz com que as pessoas se endividem menos é a menor necessidade de acessar esse mercado. Então, se a gente tiver uma sociedade com uma renda maior, isso não significa que pessoas não terão necessidade de crédito, mas certamente o volume de pessoas que buscarão o mercado de crédito vai ser menor. Enquanto a produtividade é muito baixa, a renda infelizmente é baixa e a gente tem esse cenário de muita desigualdade, a gente não vai conseguir infelizmente resolver esse problema de uma forma muito fácil. É uma decisão que a gente vai ter que tomar enquanto Estado, não enquanto governo. A gente vai ter que tomar essa decisão enquanto Estado para conseguir mudar a forma, certamente, como as políticas acontecem e pensar num crescimento mais sustentável. É uma trajetória longa. É um caminho bem longo que nós temos pela frente, porque essa discussão da produtividade, por exemplo, entrou inclusive nas discussões referentes à redução da jornada de trabalho. A argumentação das empresas é isso. Não tem produtividade, vai ter que contratar mais mão de obra, que pode não ter qualificação, pode não ter sequer disponibilidade, né? Então o país não tem conseguido, não tem investimentos em infraestrutura e melhoria das condições de produção, tem o custo do Brasil, né? Que é extremamente elevado. Então, infelizmente, não existe um caminho fácil, né? É óbvio que muitas vezes a gente vê essa ânsia das pessoas e do próprio governo de achar um caminho fácil, um atalho. Não existe caminho fácil. Nesse caso, é uma construção, é uma forma diferente de se conduzir um processo de crescimento econômico que não é baseado só em consumo, como é o crescimento econômico que a gente tem visto no Brasil há muito tempo, mas é um crescimento econômico mais baseado em aumento da produtividade, em melhoria da qualidade de vida. É um processo realmente, infelizmente, longo, mas a gente vai ter que passar. Se a gente quiser deixar esse Brasil que a gente tem hoje para trás e dar um passo em direção a uma economia mais desenvolvida, mais igual, né, mais igualitária, a gente vai ter que fazer isso. Que não seja só através de programas sociais, que se consiga através do emprego e da renda mesmo, se garantir essa melhoria. Agora, professora Juliana, não temos dados muito precisos, mas a questão das bets está no ar também, com esse aumento todo de endividamento, de inadimplência. Nós temos alguns estudos de Confederação do Comércio, por exemplo, que apontam que as bets estão retirando dinheiro que poderia ir para o consumo e reforçando essa questão da inadimplência. Por isso, eu acho que o governo está agindo correto, pelo menos em relação às pessoas que entram nesse programa de renegociação? Olha, eu acho que é um ponto importante, né? Eu só tenho um pouco de dúvida sobre o tamanho do benefício que realmente isso traz, né? Eu acho que a gente vê muito o governo, já não só agora, nessa fase do desenrola, mas nas fases anteriores, falando muito sobre isso e colocando a culpa do endividamento nesse tipo de aposta online. Eu acho que isso é ruim, porque a gente cria a percepção de que as pessoas só se endividam porque elas jogam em bets, né? Isso não é verdade, o endividamento acontece muito antes dessas apostas online existirem. Agora, de fato, é um problema que é um problema que está virando público, né? A gente tem visto realmente casos muito tristes de pessoas que se endividam, que perdem absolutamente tudo, né? Então, virou um problema realmente que tomou uma escala muito grande. É importante que acho que o governo se posicione contra esse tipo de utilização do recurso, e nesse aspecto não acho errado, mas acho que a gente só realmente tem que tomar cuidado para não colocar as bets como o grande bode expiatório dentro da sala, porque se a gente hoje proibir que qualquer pessoa jogue numa aposta online, provavelmente a gente continuará tendo um contingente de pessoas endividadas relativamente elevado, porque não é só isso que causa o endividamento. E entra a questão da clandestinidade. A pessoa já se tem uma estrutura toda, você limitar, a pessoa vai continuar apostando. Isso acontece no mundo todo. As bets têm uma força muito importante, inclusive a gente vê alguns jogadores estrangeiros se recusando a fazer propaganda porque eles sabem do mal que isso pode fazer. E aí não é só financeiro, é uma questão de saúde, porque pode virar vício, né? Sim, é uma questão de saúde que se desdobra não só na economia, mas se desdobra na sociedade como um todo, né? Então, de fato, é um problema que talvez nós tenhamos que entender como a gente vai atacar esse problema, não só pelo lado econômico, né? O governo, claro, dá a sua sinalização, mas existem outras tantas medidas que talvez façam sentido para que a gente evite um mal maior que essas bets podem fazer. Agora, como professora, a senhora acredita nessa questão da educação financeira, que falta educação financeira no país? Porque a gente vê pessoas que espontaneamente têm muita responsabilidade ao lidar com as finanças
finanças pessoais, independentemente da renda que tem. Pode ganhar muito pouco e administrar muito bem, pode ganhar muito e administrar muito mal. E está muito mais endividada. Então, às vezes eu questiono um pouco se é falta de educação financeira mesmo. Eu não acho que seja só falta de educação financeira. Eu acho que falta um pouco, sim, em alguns casos de educação financeira, mas não na questão do endividamento. Eu não acho que a educação financeira, ela é o start, né, o gatilho, a ausência dela nesse caso, que faz com que as pessoas se endividem. Acho que a educação financeira é um instrumento muito importante para fazer com que as pessoas tomem melhores decisões. Então, se eu tenho que me endividar, se eu tenho um pouco mais de conhecimento do mercado, e aqui a gente não está falando de uma educação financeira formal, mas às vezes é conhecer um pouco mais aquilo que está disponível e falar, olha, esse crédito parece mais vantajoso do que esse. Tem uma taxa de juros menor, tem uma garantia diferenciada. Então, eu acho que a educação financeira, ela ajuda a tomar melhores decisões a partir do momento que você precisa eventualmente se financiar, ter um crédito, né? É se endividar no final das contas. Mas eu não acho que ela seja realmente o gatilho para que esse endividamento aconteça. O endividamento acontece realmente porque a renda é insuficiente. Agora, você traz um ponto muito importante. Tem muita gente que nunca teve acesso a essa educação financeira do jeito que a gente fala hoje e sabe administrar muito bem as suas contas. E, de fato, as pessoas que melhor sabem administrar as suas contas, às vezes não são aquelas que sabem fazer uma planilha, um controle de gastos perfeito. Às vezes o caderninho lá funciona melhor, não é? Esse é o ponto. As pessoas conhecem o que... E essa é a ideia da educação financeira. Acho que talvez exista, inclusive, uma romantização do que é educação financeira hoje. Na verdade, educação financeira é saber o quanto você ganha, o quanto você gasta, saber criar uma lista de prioridades, entender o que é essencial, o que não é, onde é que eu posso cortar, como é que eu organizo, né, a minha vida financeira ao redor das minhas necessidades para que meu orçamento seja suficiente, né? Por isso que a gente vê muitas pessoas que não têm educação formal alguma e que certamente conseguem se manter financeiramente de forma muito adequada. Bom, é isso. Talvez até a pessoa escolher bem o tipo de dívida, em vez de ficar enroscada no cartão sem solucionar, vai lá e pega um empréstimo, com parcela fixa, sabendo o que é. Eu já vi muita gente desesperada, o que eu faço? Falei, vai lá, pega outro empréstimo. Acerta esse, o consignado, se for possível, é isso, né? Troca uma dívida cara por uma dívida barata. Estanca a sangria. Isso aí. E se programa, esse é o ideal. Professora Juliana Inhas, muito obrigada pela sua presença, pelas suas orientações. E tomara que as pessoas tenham mais responsabilidade financeira, né? Tomara, eu que agradeço, Denise, foi um prazer. Boa noite. Boa noite a todos.